Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e finalmente chegamos à parte derradeira. Chegamos ao voto de Minerva. Chegamos aonde tudo que tem um começo tem um fim. Ao encerramento dessa minissérie que eu garanto a vocês que vai dar uma outra ótica, né? Sobre todas as coisas que os homens sofrem dentro de um relacionamento. Então ajuste o seu monóculo e coloque pela última vez a lente escarlate. Produção, solta a vinheta. Chegamos ao final desta saga de desvendamento de mistérios, ver o que está por trás da cortina da comunidade masculinista e de explicações que retiram uma visão mais turva e a substituem por uma visão mais cristalina sobre termos, conceitos e definições envoltas nesse tipo de conteúdo. No episódio de hoje, serão apresentados os pontos relevantes, tais como as táticas mais comuns de shaming e a receptividade do canal para aqueles que querem e ou precisam de um auxílio. A recomendação e o compartilhamento de conteúdos de outros produtores, cada um com seu estilo e perfil, porém unidos por uma ideia central. A exposição da falácia da narrativa de que os homens que consomem esse conteúdo nunca se relacionaram com uma mulher. Uma visão mais humanizada e a empatia com muitos dos problemas masculinos por parte do Raccoon, o que me chamou a atenção para ele de uma forma positiva. E por último, a saída do homem do mercado sexual, comprovando a teoria de que os homens estão se afastando, algo que nós abordamos aqui no episódio Holocausto das Encalhadas, e também a comprovação da existência da regra 80-20, algo que nós trouxemos aqui também no episódio Princípio de Pareto. Bom, antes de ir para análise, eu acho que esse episódio de hoje ele vai esclarecer principalmente duas coisas, né? Eu acho que a primeira é a questão de ter uma noção exatamente de como que funciona estar do outro lado da trincheira, né? Então, para saber exatamente o tipo de coisa que os homens costumam ouvir, né? O tipo de aflições que eles acabam passando, né? Tipo, o tipo de ajuda que também a gente tenta oferecer aqui para eles na medida do possível, tá bom? E um outro também que é bem importante é vocês entenderem que os episódios do Contragolpe, acho que como eu mencionei anteriormente, eles estão todos conectados, eles estão todos correlacionados, né? Não funciona exatamente como uma linha do tempo. Existem trechos que são como uma linha do tempo, mas existem outros conceitos que estão, assim, um pouco mais dispersos, mas que eles vão ser utilizados e reintroduzidos à medida que a gente vai avançando no conteúdo, né? Como, por exemplo, na explicação que eu dei há um tempo atrás, que a gente já falou alguma coisa no episódio tal, ou mencionou coisas no episódio tal, então, caso alguém precise revisar, sinta-se à vontade para ir lá e consumir o conteúdo, tá bom? Mas, sem mais delongas, produção, traga pela última vez nosso ilustre Guaxinim. Bora lá! Olha, eu queria que eu ganhasse R$ 1 para cada vez que aparece alguém no canal, e talvez também no canal dos outros caras, chamando a galera de frustrado. É o que é, frustrado, virgem, incel, corno. E o mais engraçado é o seguinte, não são só mulheres que aparecem fazendo esse shaming, esse ad hominem. Tem muito homem fazendo isso. São verdadeiros cavaleiros de soja, cara. São os agentes da sociedade feminista, cara. Os agentes do ginocentrismo, né? Como se fosse Matrix, aí tem aqueles agentes ali querendo meio que manter o status quo, né? Querendo manter a ordem atual que só dá porrada na cabeça dos homens. E, ok, eu já deixei claro há bastante tempo, acho que ano passado, que pelo menos no meu canal ele tá aberto para os incels, cara. Porque o incel ele também tá aprisionado. O incel ele tá com um mecanismo de validação externo focado na validação da sociedade, da validação feminina, e o incel ele só tá tomando porrada. O incel tá tomando porrada da esquerda, tomando porrada da direita, o governo vê ele só como boi de carga para trabalhar e pagar imposto, as mulheres não querem nem saber que esses caras existem, quer dizer, os caras estão sofrendo assim um desprezo total da sociedade. Então o que eu puder fazer
para pelo menos ajudar esses caras a ter algum sentido na vida deles, a desenvolver um mecanismo de validação interno, a sair da deprê, o que eu puder fazer, eu vou fazer, cara. Porque eu não tô vendo nenhuma comunidade, nenhum grupo, ninguém se preocupar com esses caras. E o detalhe é o seguinte, a quantidade de cara, pelo menos aqui no Brasil, não é nem por causa de questão de aparência física ou de personalidade, por causa de questões econômicas, é maior do que a galera imagina. E com esse negócio do governo brasileiro querendo forçar cada vez mais empoderamento feminino, isso vai aumentar. E, sinceramente, são caras que precisam de ajuda. Também vou recomendar aqui pro pessoal para ir lá no canal do Todo Dia Podcast, assistir a entrevista lá do Incel que ele fez. Conteúdo bom, cara. Conteúdo tão bom quanto uma entrevista que eu vi também do Jesse Jackson, que é um outro canal do YouTube, um negão que faz umas entrevistas massa, que ele também entrevistou um guri incel lá da Califórnia, lá dos Estados Unidos, que não tinha nada de errado no guri. O guri, ele era meio gordinho, pobre, e ele tinha nascido numa região que o mercado sexual é muito competitivo e muito promíscuo, que é a região lá da Califórnia. E o cara tava lá conversando na entrevista, assim, mesmo sendo incel, ele tava falando, não, eu tô vendo que eu vou ter que investir na minha carreira e eu vou ter que mudar de estado. Ele, mesmo sendo incel, ele não estava querendo atacar o mundo, não estava querendo destruir os outros. Ele estava se adaptando. Ele estocou que no lugar que ele estava, onde ele nasceu, a hipergamia era muito grande, a promiscuidade era grande demais e ele não tinha como ser um alfa pegador. Então ele decidiu, não, eu vou levantar peso, vou emagrecer um pouquinho, vou me mudar para um estado mais do centro dos Estados Unidos, que tenha valores mais conservadores, vou trabalhar e tentar atrair uma mulher sendo um provedor. Pois bem, pode ser uma alternativa para um incel. Assim como pode ser uma alternativa para um incel que decida que não quer mais saber de mulher, não quer tentar se relacionar com mulher nem nada disso, que nem eu disse. Cada pessoa, com base nos seus valores internos, ela vai definir o que ela quer para a vida dela. E a outra coisa que eu quero discutir também, voltando para esse negócio de falar assim, mas são incels, são frustrados, são chifrudos, não sei o quê. Cara, eu não sei a respeito dos outros canais, mas o meu canal, a maior parte dos inscritos são homens acima de 25. E a cada testemunho, cada testemunho que eu leio, que é um negócio absurdo. A gente tem homens hoje em dia que eles estão com menos de 35, eles já estão divorciados. Eles já estão tendo que pagar pensão, já estão tendo que lutar pelo direito de poder ver os filhos, de poder conviver com os filhos. O negócio é pesado. Então, quando eu vejo assim, alguém aparece no canal e fala, é um bando de frustrado, é um bando de incel, cara, sinceramente, cara, vai dar meia hora de bunda. Desaparece daqui, ninguém se importa com o teu shaming, com o teu ad hominem, entendeu? E essa é uma política que eu tenho desde o começo do canal, de simplesmente banir. Basicamente, o menu que eu tenho ali das pessoas banidas do canal é um muro de lamentações, já tem uma quantidade absurda de gente. A maioria dos inscritos do meu canal são homens entre 25 e 35 e entre 35 e 45. E tem todo tipo de homem. Teve cara que já teve várias namoradas, teve cara que já foi casado e já se divorciou, tem cara que tá casado. Então tem todas as gamas. Eu acho que o que menos tem é cara que nunca se relacionou com mulher. Ou até virgão. Tipo, não tem. Os caras chegaram aqui porque realmente eles chegaram naquela fase da vida que eles conquistaram uma carreira, conquistaram um salário, conquistaram um status e começaram a se questionar. Vale a pena me casar? Vale a pena ter filho? A mulher atual, ela vale a pena? Basicamente analisando, obviamente, os relacionamentos que eles tiveram anteriormente e os relacionamentos que alguns deles estão tendo no momento. E veja bem, são homens de todo tipo, de toda a gama, de todas as origens diferentes e até em uma faixa de idade bem extensa. E todos eles estão chegando à mesma conclusão. Todos eles estão chegando, pelo menos, na conclusão de que relacionamento sério com a mulher atual, com a mulher moderna, sério no sentido de morar junto, casar, ter filhos, não vale a pena. Por uma infinidade de razões. Mas resumindo de forma mais básica, por causa do comportamento da mulher moderna, certo? Da qualidade das mulheres que a gente tem no mercado e por causa das leis que estão piorando a cada mês que passa. Então, esse argumento de que são frustrados, são virgens, são não sei o que, não faz o mínimo sentido. Sinceramente, vaza.
Não, teu argumento não tem valor nenhum aqui nesse grupo. E para concluir um pouco, eu falei que a quantidade de incel aqui no Brasil parece ser bem maior que o pessoal imagina, mas a quantidade de volcel também, a quantidade de cara que está já no celibato voluntário, eu não estou nem falando dos caras que estão simplesmente só se relacionando casualmente com as mulheres. Tem uma quantidade grande de homens aqui no canal que estão nessa situação. Já disseram não para namoro, não disseram não só para união estável, para morar junto, para namoro também já disseram não. Aí não importa se eles estão se relacionando com mulheres casuais, assim, no Tinder, etc, ou se estão se relacionando com prostitutas, não importa, simplesmente é um relacionamento casual, é relacionamento sem comprometimento, não importa o tipo que seja. Mas a outra questão é que a quantidade de homens aqui no canal que já foram casados ou já tiveram namoradas e que simplesmente aderiram ao celibato voluntário é maior do que o pessoal imagina. Esse grupo já está grande, já está extenso aqui no Brasil. Eu cheguei a escutar, a ler, na verdade, nos comentários, gente aqui no canal que já está há 5 anos, 10 anos no celibato voluntário. Eles estão de boa. Eles não veem por que ter uma mulher na vida deles. Muitos até já falaram que, basicamente, depois que eles aderiram ao celibato voluntário, a saúde deles está melhor, eles estão cuidando melhor do corpo deles, eles estão rendendo mais no trabalho, eles estão conquistando os objetivos que eles definiram na vida deles. E não é por nada não. Eu me identifico muito com essas informações que eles passam, porque em todos os relacionamentos que eu terminei, eu percebi o seguinte: eu dei de mim muito mais do que eu recebi em troca. Eu estava cuidando muito mais da mulher com quem eu estava me relacionando do que eu estava cuidando de mim mesmo. Então, em todos os relacionamentos que eu terminei, eu vejo que, ao terminar o relacionamento, a minha parte profissional estava pior, a minha parte financeira estava pior, a minha saúde, o meu condicionamento físico estava pior. Então, vê só a quantidade, vê a situação triste que a gente chegou, certo? A qualidade de vida de um homem atualmente é melhor quando ele não tem uma mulher na vida dele do que quando ele tem uma mulher na vida dele. Vê só como isso é engraçado. Saiu uma pesquisa, eu não sei qual é o nome do jornal norte-americano que estavam discutindo, que até o Rolo Tomassi ele fez uma live esses tempos, esse final de semana, que era uma pesquisa nos Estados Unidos que viram a quantidade de homens e de mulheres que no último ano não tiveram nenhum relacionamento sexual. Eu não lembro quais eram os números, mas eu acho que as mulheres deviam estar em uns 10%, mas os homens estavam em 25%, certo? Vamos lá. A gente já falou várias vezes aqui no canal a respeito da regra 80-20. Essas pesquisas que estão saindo, elas são basicamente a realização, a constatação da regra 80-20 como fato. Veja bem, não tem mais como contra-argumentar isso. A mulher moderna, empoderada, para ela, 80% dos homens não existe. Os únicos homens que têm valor aos olhos delas, que existem, são os 20% que estão no topo. Então tu vai ter, lógico, tem gente atualmente que está transando, que transou no último ano, só que é um grupo seleto de homens que estão no topo e uma maioria esmagadora das mulheres. Compreende? Tem uma minoria de mulheres que está fora ali do mercado sexual e a gente tem um número crescente de homens que estão saindo do mercado sexual. Porque eu acho que a última pesquisa que tinha saído desse tipo, os homens estavam lá em torno de 10%. E subiu para uns 20%. Tem caras jovens, com menos de 25, que não estão focando em mulher. Estão focando nos hobbies deles, no estudo, no trabalho, e não estão dando a mínima para a mulher. Assim como tem caras mais velhos que estão chegando nesse nível. Quer dizer, os caras estão chegando no celibato voluntário de um jeito ou outro, independente da idade, ou estão chegando num estilo de vida meio MGTOW de não se relacionar com comprometimento com mulher, não se relacionar legalmente. Tem um monte de cara que está chegando nesse estágio. E veja bem, o pessoal que chega aqui no canal e fica causando, fica enchendo o saco na fase da negação,
porque eles não querem abrir mão dos valores anteriores deles de jeito nenhum, e daí eles ficam fazendo draminha. Esses caras são caras que não estavam vivendo um estilo de vida, seja militar ou seja de celibato, antes de chegar aqui. O pessoal que chega aqui e está disposto a seguir o caminho, está disposto a colaborar com os outros, está sendo educado, compartilhando informações e buscando apoio também, são os caras que já estavam de uma forma ou outra vivendo o estilo de vida. Vivendo o estilo de vida ou do celibato voluntário ou o estilo de vida de não se relacionar com compromisso, não se relacionar legalmente com as mulheres, certo? Então, não importa, o pessoal que vai ficar na negação, que vai discordar, cara, a porta tá ali, vaza, ninguém é obrigado a ficar aqui. Da mesma forma que eu vou produzir o conteúdo que eu tenho vontade de produzir, o conteúdo que eu me divirto fazendo, o pessoal que vai chegar aqui é o pessoal que quer estar aqui. É o pessoal que já estava vivendo um estilo de vida parecido com um que a gente compartilha aqui. E é o cara que vai compartilhar informações, vai receber informações dos outros e vai encontrar algum tipo de apoio, certo? Porque o objetivo final é esse. O objetivo final é resgatar o máximo de caras possíveis das armadilhas da sociedade atual, para não ser mais um cara aí que vai cair na vara de família, não ser mais um cara aí que vai ser saqueado e vai virar um morador de rua, mas não só isso, não é só se proteger e sobreviver. É tentar buscar algum significado, tentar buscar uma satisfação, tentar buscar alguma realização, um objetivo na sua vida. E essa é uma parte que me empolga bastante. Tanto a parte de tu desenvolver um mecanismo de validação interna, como também tu definir o teu objetivo. Porque essa realmente, sinceramente para mim, é uma das partes mais bonitas da filosofia mental. A parte de que tu vai definir qual é o teu objetivo, tu vai definir quais são as tuas conquistas. E o que eu defini para mim vai ser diferente do que vai ser definido para outra pessoa. Eu não consigo ver uma coisa melhor para caracterizar um homem livre do que isso. Porque isso puxa aquela questão lá do Nietzsche, do Übermensch, né, do super-homem. Que basicamente o que a gente tem na sociedade é um monte de homem que tem mentalidade de escravo. A mentalidade que busca validação social, busca validação na maioria. Poucos são os indivíduos que sozinhos eles desenvolvem um mecanismo de validação interna, certo? E eles buscam a validação interna e eles definem os objetivos dele. Os que conseguem fazer isso sozinhos, poucos são eles, e também são poucos aqueles que estão dispostos a desenvolver isso, recebendo a ajuda dos outros. Mas a ideia é isso, a ideia é basicamente ajudar a preservar e libertar o máximo de homens possíveis. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Bom, vale destacar nesse encerramento, né, principalmente algumas coisas que o Raccoon menciona, né, como, por exemplo, a vontade de você ajudar, né, outras pessoas, de tentar ser como uma espécie de um feixe de luz, né, de um farol, que eu acredito que é exatamente mais ou menos como outros produtores de conteúdo têm se comportado, né, de trazer holofote para certos assuntos, para certas questões, para oferecer a outra perspectiva, né, para oferecer o outro lado, para oferecer a outra versão da história, né, diferente do que a grande mídia, principalmente o mainstream e a cultura vigente tenta colocar para as pessoas. Eu acho que esse é importante. Não o feixe de luz no sentido de salvadores, não. O feixe de luz no sentido de iluminar, sabe, de mostrar ali, falar, olha, tem uma outra coisa que não estão falando ou que não está sendo demonstrada. E esse ponto que eu acho mais importante. E outra coisa também que me chama bastante atenção na fala do Raccoon, é que você vê que teve uma parte que ele fala, né, tipo, eu dei muito mais de mim do que eu recebi em troca. E eu acho que grande parte dos homens que acabam chegando aqui, e pelo que eu vejo nos comentários, não só do meu canal, mas de outros canais, eles também têm a mesma sensação, certo? Então corrobora com muitas coisas que a gente já vem trazendo aqui no Contragolpe há muito tempo, certo? E assim como ele, eu também reforço, né, que o meu canal está aberto para receber todos aqueles que eventualmente precisam de ajuda, seja incel, seja volcel, enfim, não importa. Tá? Até porque eu também não entro muito nessa diferenciação, que nem eu falei, eu sei que existe, mas não fico tentando diferenciar homem por causa disso e qualquer outro tipo de pessoa.
tá? Então saiba que o canal está aberto, o que vocês precisarem de ajuda, podem contar comigo, até porque eu compactuo com esse objetivo do Raccoon, né? Que o objetivo é a gente ajudar o máximo de pessoas possível, e mesmo que seja única e exclusivamente uma que você conseguir atingir, eu acho que o projeto já é válido, porque é uma pessoa que você já conseguiu dar uma outra perspectiva, é uma pessoa que você já conseguiu fazer com que ela pense uma, duas ou três vezes no que está acontecendo, principalmente na temática dos relacionamentos. Antes de encerrarmos, sempre vale o lembrete. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? Se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo pela DM do Instagram ou mesmo pelo e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá bom? No YouTube, principalmente, quem puder dar preferência por assistir por lá me ajuda bastante. Então não se esqueça de checar se está inscrito, se não tiver, se inscreve, deixar o seu like, ativar o sininho, tá bom? Bem como também ativar o sininho, fazer a avaliação de estrelas lá do podcast e seguir o canal também pelo Spotify, tá? E principalmente na questão da ativação do sino é importante para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu colocar um episódio novo, seja no Spotify ou seja no YouTube, tá bom? Um abraço e até a próxima.